Bom dia, oitavo ano. Hoje nós vamos fazer uma correção do capítulo Período Regencial. Esse capítulo ele aborda as revoltas dos cabanos, revolta dos malês ou levantes dos malês. É o nosso capítulo 9, tá? Vamos fazer uma correção das páginas 311, 312, 314, 313, 14 e 15. Agora nós vamos para a página. Prestem atenção na correção, tá? Caso as suas respostas não estejam de acordo com o que está sendo colocado aqui, vocês, por favor, corrijam e me enviem a resposta correta, ok? Então, vamos lá. A número 1 tá assim. Quais eram os 3 grupos políticos da página 311 que disputavam poder no início do período regencial e o que eles defendiam? Preencha a tabela abaixo com essas informações. Então, o livro de vocês tem uma tabelinha, né? E aqui eu já coloquei de forma, né, fora de tabela para que vocês apenas acrescentem na tabela caso não tenham compreendido essa resposta. Se estiver dentro do que está aqui, parecido, com outras palavras, mas no mesmo sentido, não está errado. Vamos lá. Grupo político: restauradores, liberais moderados e liberais exaltados. O que defendia? Os restauradores, né? Eles defendiam a volta de Dom Pedro I para assumir o trono brasileiro. Então, essa resposta aqui vai ficar na frente de restauradores na tabela. Número 2, os liberais moderados. Os liberais moderados defendiam maior autonomia política e a limitação, coloquei um errado aqui, hein? Dos poderes do imperador. Então, ó, os liberais moderados vai ficar na frente do 2, a tabelinha. Eles defendiam uma maior autonomia política e a limitação dos poderes do imperador. E os liberais exaltados, o 3. Os liberais exaltados desejavam ampla autonomia política, inclusive a mudança do sistema político, de uma monarquia para república. Então, eles queriam transformar o Brasil, esse grupo aqui, liberais exaltados, em uma república. Vamos tentar entender como é que funcionava isso, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós estamos num processo no Brasil, nesse período aí do regencial, de muitas revoltas, muitos problemas políticos, muitas questões que ainda não foram resolvidas por conta da movimentação que a população fazia. Que movimentação era essa? A população, aqui no Brasil, era uma população que já estava se revoltando, né, contra algumas questões, dentre elas o tráfico de escravos, nós vamos ver agora no segundo reinado, né, nós temos também a questão dos impostos. O Dom Pedro I, ele vai embora do Brasil, deixa o seu filho, e o seu filho está crescendo, ele tinha 5 anos de idade, então o Brasil passa por governos regenciais lá com o padre Feijó, que é a regência una, a regência trina provisória, depois tem a regência trina permanente. Então, assim, enquanto Dom Pedro II crescia, o Brasil ele foi governado por outras pessoas, né? E isso estava na Constituição, que na ausência, né, de uma pessoa da família que pudesse assumir o trono, de um familiar que pudesse assumir o trono, porque é hereditário, né? Um regente, alguém que fosse um tutor, né, daquela criança, poderia, que tivesse a guarda, como a gente fala hoje em dia, né, poderia governar o Brasil até que ele atingisse a maioridade. Então, tinha que zelar pela vida dele também, né? E isso aconteceu muito no Brasil e futuramente nós vamos falar de uma figura, né, que fez parte desse processo. Vamos voltar aqui, dando prosseguimento à nossa correção? Vamos lá. Agora, nós vamos falar da página 300,
na página 311 ainda, embaixo do quadrinho lá está assim: assinale a alternativa que indica uma das modificações feitas na Constituição de 1824, após a publicação do Ato Adicional de 1834. Vamos lá. Nós temos aí fortalecimento do poder moderador, aumento de impostos provinciais, modificação no sistema de regentes de 3 regentes para apenas 1, extinção das assembleias legislativas provinciais e fim da eleição para regentes. Então vamos lá, vamos analisar essas questões. Fortalecimento do poder moderador? Não, nós já vimos na questão 1 aqui que alguns grupos estavam querendo uma república, né? O terceiro grupo queria uma república e o segundo grupo queria limitação dos poderes do imperador. Que poderes? O moderador. Então, quando a gente vem para essa questão aqui, então a gente elimina de cara primeiro, não é ela. Aumento de impostos provinciais? Não, as províncias estavam cansadas de pagar impostos, então várias revoltas já tinham acontecido e estavam acontecendo no Brasil nesse período, então impostos era algo assim fora de questão. Modificação do sistema de regentes, de 3 regentes para apenas 1. Extinção das assembleias legislativas provinciais e fim da eleição para regentes. Então, a resposta vai ser modificação. Eita, não vai. É essa aqui, ó. Vou tentar fazer um X nela para vocês. Foi modificação do sistema de regentes, de 3 regentes para apenas 1. Então, nós temos aqui a nossa resposta, tá bom? É essa daqui. Então, vocês marquem um xizinho aqui dentro, ó, dá 3. Eu coloquei de cor destacada. Por que eles queriam isso? Porque 3 regentes já estava dando confusão, né? Então, apenas um regente ficaria mais fácil. Aí vai para a regência una, com o padre Diogo Feijó, né? Na questão 3, tem uma pergunta, na página 311 ainda. Por que foi um período marcado por disputas de grupos políticos pelo agravamento... porque o período regencial pode ser considerado, né, um dos momentos mais conturbados da história do Brasil independente? Então, a resposta está aqui embaixo. Porque foi um período marcado por disputas de grupos políticos pelo agravamento das crises social e econômica, as quais os governantes não conseguiam estabilizar e por diversas revoltas no território nacional resultantes desse quadro. Exemplo de revolta aqui: Levante dos Malês e Revolta dos Cabanos, e a Revolução Farroupilha também, tá? Ela começa no finalzinho do período regencial e entra no segundo reinado. E a 4, indique uma causa comum entre a Revolta dos Malês e a Revolta dos Cabanos. O que esses movimentos tinham em comum? Ambos os movimentos tinham entre seus objetivos o fim da escravidão. Então, Levante dos Malês e Revolta dos Cabanos, ou a cabanagem, né, tinha esse objetivo, acabar com a escravidão. Dando prosseguimento. Agora nós estamos na página 312. Na página 312, nós temos um quadro, né? E nesse quadro está assim: antes do quadro, preencha o quadro com informações corretas sobre as revoltas do período regencial. Quando ocorreu, onde ocorreu, motivos principais, campos sociais, né, envolvidos, ou seja, quais esferas da sociedade que atingiu, projeto político e o desfecho. Desfecho é como que terminou, de que forma acabou. Aí nós temos Revolta dos Malês, né? Quando ocorreu? No ano de 1835. Onde ocorreu? Salvador, Bahia.
Motivos principais: contra a falta de liberdade e a escravidão. Grupos sociais envolvidos: africanos e afrodescendentes escravizados e libertos. Qual que era o projeto político dos malês? Libertação de companheiros presos e fim do regime escravista. E o desfecho, como que terminou? A revolta foi contida pelo governo, né? Foi uma revolta contida pelo governo, malês presos, mortos ou exilados. Então, esse levante aqui é aquela revolta em que os escravos, eles eram muçulmanos e eles eram letrados, estudados, instruídos, né? Cabe lembrar aqui que eram escravos que eles lá, né, do continente onde eles vieram, eles eram pessoas importantes, eles eram estudados, né? E eles conheciam e dominavam a escrita árabe, né? Então eles passavam diversos bilhetes informativos combinando e organizando o levante, para que o levante acontecesse, na escrita árabe. Então, muitos, né, descendentes de portugueses, né, brasileiros que aqui viviam, não entendiam o idioma e não sabiam do que se tratava, né? Então, eles foram muito ardilosos, espertos, né? E por pouco o levante não deu certo, se não fosse a interferência aí do governo, né, com as forças, né, militares. E aí nós vamos ver que o levante dos malês, ele não é um levante qualquer. A revolta dos malês não é uma revolta qualquer, é uma revolta que tem uma grande importância, né, uma revolta feita por escravos e escravos instruídos, né, letrados e estudados. E aí que tá, né? Por que que o Brasil não aproveitou essa cultura para poder, de repente, aprender com eles, né? O idioma, alguma coisa diferente. Não, simplesmente escravizavam, maltratavam. E aí nós vamos ver também a questão da religião, porque era uma revolta religiosa, tinha um caráter religioso. Eles, por serem muçulmanos, né, o Brasil é um país católico, nesse período extremamente católico, no período regencial, não vai aceitar nenhum tipo de manifestação, de outra manifestação religiosa que não fosse através do catolicismo. Então, o levante dos malês, ele vai ser sufocado, ele vai ser bem, ele vai ser bem perseguido nesse sentido, principalmente quando descobrem, né, que os revoltosos dominavam e sabiam a escrita árabe. Vamos dar prosseguimento à nossa correção, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou o nosso quadro. No livro de vocês vão acrescentando, quem não acrescentou, e quem já fez, confere para ver se está certinho, né? Eu acredito que já esteja feito, que esse dever já foi passado, essa tarefa já foi passada há algum tempo. Do lado do levante dos malês, nós temos a revolta dos cabanos. Quando ocorreu? Essa revolta demorou um pouquinho mais, ela ocorre entre 1835 e 1840. Onde ocorreu? Na província do Grão-Pará. Os motivos principais dessa revolta foi contra a exploração dos fazendeiros e o alto custo de vida e a favor da liberdade da província, né? Tornar a província mais autônoma para poder fazer seus comércios, não pagar tanto imposto. E os grupos sociais envolvidos? Camadas pobres da população, afrodescendentes, indígenas e mestiços. Qual era o projeto político? Luta por terras e pelo fim das injustiças e da escravidão. E como é que ela termina o desfecho? Revolta contida pelo governo, cerca de 30.000 cabanos mortos, né? Aqui nós vamos ter um caso, né, diferente, não tão diferente, né? Os cabanos, eles eram conhecidos, né, por serem partidários do movimento, né? Então, esse movimento da cabanagem, eles tentavam tomar o poder e chegaram a declarar a separação da província do restante do Brasil. Então, o que eles queriam nessa questão de autonomia, mais autonomia na província? Separar
o Grão-Pará, separar aquela região ali norte, praticamente, do resto do Brasil, né? Então, são chamadas de revoltas separatistas, tá? Agora, nós temos aqui a página 316. Vamos lá. Número 1. Ligue os termos que completam corretamente as frases. E aí, nós vamos fazer essa questão agora da seguinte forma. Vai ser feita assim essa questão, né? Vou tentar fazer aqui para vocês. Vocês vão ligar os termos aqui, né, às frases corretas. Isso aqui são os termos e aqui as frases. Vamos lá. A República Rio-Grandense também pode ser chamada de República Piratini. Então, eu liguei aqui a primeira à última, né? Após a tomada de Porto Alegre, os farroupilhas assumiram. O que eles assumiram? O governo. Opa! Vamos lá de novo. O governo provincial. Após a tomada da cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi proclamada a... Aí nós vamos ligar aqui. República Juliana, ok? E aí, por último, nós temos a Revolução Farroupilha, foi uma revolta contra o governo imperial. Então, vai ficar assim, as respostas de vocês, ok? Então, nós temos aqui já feito direitinho, bonitinho, né? As setinhas apontando aqui, só conferir, tá bom? Dando prosseguimento, ainda na página 316, a 2. Por quais motivos os estancieiros gaúchos estavam descontentes com o governo regencial? E aí nós temos a resposta. Os estancieiros gaúchos estavam descontentes por causa dos altos impostos cobrados sobre o charque produzido naquela região, que deixava os produtos deles mais caros do que os produzidos e comercializados por argentinos e uruguaios. Complete as frases, né, a 3. Complete as frases com as palavras abaixo. Separatista, 1835, governo imperial, 1845. Vamos lá, completar as frases. Aí aqui, eu já até coloquei, né, um espaçozinho para vocês, de vocês terem uma linha, o meu eu coloquei esse espaço, né, dá no mesmo. A Revolução Farroupilha foi a manifestação contrária ao, vamos lá, governo imperial. Então, vocês já podem eliminar a palavrinha lá, governo imperial, né? A frasezinha. Mais duradoura da história do Brasil. Ela começou em... Tá lá o ano. 1835, terminou em... Cadê? 1845. Em seu início, esse movimento não tinha caráter aqui, ele não tinha intenção, né? No caso, ele não tinha objetivo, não tinha intenção de se tornar separatista. Então, né, não tinha esse objetivo, mas à medida que o governo regencial se recusava a atender às demandas dos gaúchos, essa proposta foi ganhando força. Então, o que nós temos aqui?
A Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, né, foi o quê? A intenção era tentar diminuir o preço do charque lá no sul, né, porque o charque era a carne, né, um tipo de carne. E aí essa carne estava ficando cara. Só que os uruguaios e argentinos estavam comercializando a preços mais baratos. Então, os gaúchos, né, como nós conhecemos, a galera lá do sul, estava sendo prejudicada. E aí essa revolta vai começar e ela não tinha a intenção de se tornar separatista. Mas como ela durou 10 anos, é só vocês fazerem os cálculos, de 1835 a 1845, ela entra no segundo reinado. Ela chega a entrar. É uma revolta que adentra o segundo reinado. Mas à medida que o governo regencial se recusava a atender essas demandas, os gaúchos, essa proposta foi ganhando força e eles tinham o ideal de proclamar a República Juliana, né, República de Piratini. Eles estavam tentando de qualquer jeito, né, transformar o Rio Grande do Sul, né, separado do governo imperial, né, e transformar ou numa República de Piratini ou na República Juliana, né, e nós teríamos o Sul aí separado do Brasil, mas não rolou, né. A questão 4 do livro de vocês está mandando vocês se juntarem em grupo, fazerem uma pesquisa sobre as tradições alimentares do estado do Rio Grande do Sul, né. Aqui está mandando anotar informações e tudo. Eu vou deixar para vocês, né, na próxima aula, um vídeo que eu fiz, né, com algumas danças do Sul, tá bom? E principalmente com algumas características da culinária, da vestimenta, né, do gaúcho, da prenda, e vou estar apresentando para vocês, né, algumas coisas, alguns elementos do Sul, e aí vocês podem usar esse vídeo da professora como pesquisa, e ao mesmo tempo vocês podem ir para a internet. Aqui está mandando fazer em grupos. Vocês podem fazer em grupos através do WhatsApp, se organizar e mandar na plataforma para a professora. Eu não tenho o grupo de WhatsApp de vocês, ok? Mas vocês têm entre vocês. E aí, vocês mandam para a professora, tá bom? E vocês podem fazer essa pesquisa e anotar, escrever, ou vocês podem se caracterizar da forma que vocês acharem melhor, né? Então, no vídeo que eu vou deixar para vocês, eu vou estar, né, apresentando o lenço, o chapéu, né, algumas características, o vestido da prenda, algumas características. Então, vocês prestem atenção e façam a pesquisa de vocês. Então, a 4 das 316 é uma pesquisa e ela está valendo ponto, tá bom? A 317 nós vamos corrigir daqui a pouco. Então, vamos lá. A página 317, essa página aqui, ó. O que eu estudei. E aí vocês vão colocar, neste capítulo, tá, né, a explicação, vimos como se estruturou a organização política brasileira após a abdicação. A abdicação é renúncia de Dom Pedro I, bem como suas consequências. Vimos também 3 dos movimentos de contestação ao governo. Contestação é revolta, tá? O povo não está satisfeito, é contestar. Que ocorreram no período regencial. O levante dos malês, a revolta dos cabanos e a Revolução Farroupilha. E aí, nós temos aqui, converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir, comentando os seus significados. Período regencial, restauradores, levante dos malês, revolta dos cabanos, liberais, Revolução Farroupilha. Temos aqui, tudo bonitinho aqui. E aí vocês vão encaixar essas palavrinhas aqui embaixo. Estão entendendo aí como é que funciona? Então, nós vamos lá. Primeira questão. O período regencial foi marcado por uma grave crise social, pela insatisfação e por várias revoltas, como o autoritarismo e as medidas adotadas pelos governantes das províncias. Províncias eram referentes aos estados atualmente, tá bom? E aí cada província não tinha um governador.
tinha o presidente. Então você falava assim, o presidente da província de São Paulo, o presidente da província do Rio, o presidente da província do Sul, né? Nós estamos no Brasil império, apesar de ser governado por regentes, nós estamos falando de províncias, tá bom? E a base, na questão seguinte, a base política no período regencial era composta por dois grupos principais, os restauradores, que defendiam a monarquia centralizada, né? Então, os restauradores queriam monarquia, um poder monárquico, né? O rei no poder. Liberais, que propunham maior autonomia às províncias. Então, os liberais queriam que a província batesse asinhas, tivesse mais liberdade, né? A próxima, o Levante dos Malês, então vocês vão encaixar Levante dos Malês, tinha o objetivo de libertar os escravos e modificar a situação de exploração e preconceito em que viviam, tá? A Revolta dos Cabanos, como tá aqui, vocês vão encaixar aqui, reivindicava melhorias nas condições de vida da população e a participação na escolha do governante da província. E lá na Revolução Farroupilha, né, Guerra dos Farrapos, os proprietários rurais desejavam a diminuição dos impostos e a autonomia das províncias. Vamos baixar esses impostos, vamos baixar o preço do charque, né? Vamos melhorar a vida da galera aí do sul, né? E ter um pouquinho mais de autonomia na província. E aí eu pergunto, qual dessas três revoltas não tinha caráter separatista e acabou se tornando separatista? Vamos ver quem sabe me responder essa. É questão aqui de cima, hein? Já foi respondido. Deixem na plataforma para mim, tá bom? Então, essa foi a nossa correção nessa primeira aula de hoje. Na próxima aula de hoje ainda, quando vocês retornarem da outra matéria, nós vamos entrar aqui, ó, no segundo reinado, no capítulo 10. E aí nós vamos falar sobre o golpe da maioridade, né? E aí vocês vão gravar essa frase, por subir Pedrinho ao trono. O resto vocês vão pesquisar, tá bom? Então, até a próxima aula.